Agora a gente conversa com o Igor Rodrigues, analista CNPIT, está aqui ao vivo com a gente. Oi, Igor, seja bem-vindo, bom dia para você. Tudo bom, Daniel? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tudo bom com você? Tudo jóia, obrigado por participar aqui, estar presente aqui para conversar com a gente. Queria começar falando com você sobre mercado, ver a sua análise aí sobre Ibovespa, sobre dólar, o que você vê aí hoje no gráfico para a gente? Rapaz, as últimas 2-3 semanas tem sido 2-3 semanas aí que o mercado tem correspondido com as expectativas, resultados de eleição, né? A gente tem um movimento no país acontecendo aí que ainda não se sabe ao certo se vai dar alguma coisa ou não, e essa incerteza ela tomou um pouco da conta, né, do ânimo do mercado, né? O mercado mostra bastante que está em dúvida sobre qualquer coisa, porque se tivesse um cenário mais caótico, algo mais certeiro, o mercado ele já teria precificado. Então o próprio mercado não sabe o que vai acontecer. Isso tem tornado principalmente o intraday muito volátil e lateral, que é uma coisa estranha. Normalmente volatilidade vem com direção no mercado e a gente tem ânimos, um dia sobe, outro dia cai, as expectativas do mercado aguardando um posicionamento com expectativas aí boas, ruins, baseado no que se acerca aí em termos de a troca do governo, né? Então, para mostrar o gráfico aqui, eu tenho que compartilhar a tela agora? Isso, pode ficar à vontade. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente está aqui com o gráfico do índice futuro Bovespa, tá? Então a gente consegue ver nesses últimos dias, né, que a gente tem candlesticks aí de franco otimismo e no outro dia franco pessimismo. Então assim, praticamente a gente está numa congestão aqui nos últimos dias. E isso mostra, no meu modo de entender, né, eu que estou aqui já há 20 anos, que o mercado ele está amarrado dentro de um range, e esse range de mercado, né, ele vai acabar assim que romper aqui os 121.600 ou a perda dos 112.500, vai sugerir que o mercado definiu o seu lado, saiu o fato ou a notícia que sugere bom ou ruim para o mercado no caso do índice. Então, a gente consegue ver aí também nesses últimos dias, né? Se a gente colocar aqui um gráfico maior, que seria um gráfico semanal, tá? A gente consegue ver que a gente já está trabalhando algumas semanas lateral, né? Uma vela dentro da outra, o mercado se repetindo lateralmente há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, aí 1 mês e meio praticamente, e dificulta bastante a gente entender direção. O que seria interessante para a gente é a superação dessa máxima aqui, né, que a gente está falando da última, que sugere que vamos voltar aqui para o topo anterior, nos 131.500 pontos, e aí sugere-se também que nós teríamos um movimento maior. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que acho que vai me ajudar, porque eu compartilhei a janela aqui. Deixa eu só inverter aqui de novo. Acho que agora vai facilitar. O mercado como um todo, Daniel, ele está sugerindo um padrão de correção. Porém, para os investidores, quem aposta em otimismo no longo prazo, seria extremamente importante a gente perceber que o mercado fez aí a característica da tendência, né? Para quem estuda análise técnica, sabe que Charles Dow fala para a gente que o mercado faz uma perna de tendência, passa por uma perna de correção, e a gente tem aqui o famoso fractal 5-3, que Elliott escreveu, que o mercado faz 5 ondas ascendentes e 3 ondas contra, né? Então o fractal 5-3 está presente, e ao ultrapassar aqui o ponto de azul, que eu vou destacar, ele vai engatilhar aqui para que a gente possa ter um ânimo de mercado bastante promissor. Por que eu estou falando isso? Porque a sugestão desse mercado aí, principalmente para o índice, para o Ibovespa, se passar desse ponto, né, nós estamos falando da nossa bolsa poder buscar 160 mil pontos, 165 mil pontos, e é um target bastante otimista e vantajoso para quem investe aí de médio e longo prazo, né? Lembrando que esse é um gráfico semanal, então seria uma perspectiva de médio e longo prazo aí para
para a gente ter meses e talvez anos de otimismo no nosso mercado aí. Mas para isso, a gente precisa entender que alguns gatilhos precisam ser acionados, né? A gente precisa da superação deste ponto que eu vou destacar aqui, que é para sugerir que não existe mais característica de tendência de baixa no gráfico, e o rompimento após isso do topo anterior para sugerir que estamos numa pernada muito maior. Quando nós passamos aqui nosso gráfico mensal, fica mais limpo o gráfico, né? Mas a gente está, no meu modo de entender, caso ultrapasse o topo aí anterior, a gente vai lá para cima por volta de 166 mil pontos no índice futuro. Tá? Então, quando a gente olha o Ibovespa aqui, que vai representar para a gente algo próximo, né? A gente vai ter um alvo aí de Ibovespa, que fica mais sensato, 166 mil pontos também, é a mesma sugestão do futuro para o à vista, tá bom? O dólar, no meu modo de entender, ele vem passando por um momento de indefinição, é uma lateralização de meses e meses, defendendo esse range entre 6 e 4,50, e nos últimos tempos, né, a gente consegue ver que ele, por mais que ele tente subir, ele tem sempre ficado abaixo e cada vez ele vem caindo um pouquinho mais, chega próximo do topo anterior. Então, a perspectiva do dólar, né, a partir do momento que a gente perder essa mínima aqui, ó, que eu vou destacar agora, a gente tem a sugestão que vamos voltar a cair, 4,20, R$4, né? E para que nós passamos a considerar uma subida, é imprescindível que a gente tenha a mudança do mercado. Seria algo nesse sentido aqui, ó, para quem entende de gráfico um pouquinho, ter a mudança do comportamento de verde. Então, alguns pontos aqui precisam ser quebrados, né? Verde, para caracterizar que há uma mudança de comportamento e talvez o dólar vá subir, né? A gente precisa ter um cenário pessimista, né? Esse cenário pessimista, esse cenário pessimista pontua a gente a gente vai precisar ter uma definição. Só um instantinho, Daniel. Tranquilo. O pessoal aqui estava animado aqui que pegou. A gente está numa escola de trade, o pessoal pegou trade, então tá complicado. Acontece, então, acontece. Sem problema. O pessoal com ânimos à flor da pele aí. Então, essa perspectiva, eu entendo que dólar vem para cima, caso o mercado entenda, né, que existe um pessimismo, né, algo exagerado, alguma mudança do comportamento atual que vem sendo gerado, né? A gente vem aí diminuindo o índice de desemprego, a inflação está caindo, a gente já sinalizou que a curva de juros pode estar sendo minimizada agora, a gente viu com o recuo da taxa de juros. Então, se houver algumas mudanças, a gente consegue no gráfico do dólar, no gráfico do índice, entender onde são os pontos que o próprio gráfico vai sugerir que está havendo uma mudança, está sugerindo que vai continuar andando. E para o investidor que está ali aplicado, está querendo se posicionar, o ideal seria esperar a definição desse comportamento aí, desses dados, desses fatos, para que a gente possa fazer tomadas de decisão melhor, tá certo? Vamos atender agora os pedidos aqui do pessoal do chat. O pessoal aqui já está pedindo aqui o Advomarket, o Ari Posto, deixa eu ver, tem mais um que pediu aqui, o Petri 4, para você dar uma olhada em Petri 4. Deixa eu pôr o Petrobras aqui na tela. Ó, a gente está com a Petrobras na tela aí. A Petrobras, né, se a gente considerar os últimos movimentos, deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui. Uhum. Eu considero aqui, né, pessoal, algo similar ao movimento anterior, tá? Então, qual que é o pior cenário na visão do gráfico, na minha interpretação? Toda vez que o mercado faz uma tendência e ele muda o comportamento, tipo, verde vem estourando o topo, quando ele rompe o fundo pela primeira vez, é porque ele vai colocar para a gente um tempo maior, falando que tem uma subida. E aí, dentro da análise técnica, você tem tamanho e proporção nos movimentos. O verde é proporcional e o azul é proporcional
as pernas de tendência. O que acontece agora com a Petro? Né? O último movimento ele é muito similar ao anterior. Então você tinha o mercado subindo, e caso a Petro mude aqui, ó, perca esse fundo que eu vou destacar aqui, você vai ter a mesma sugestão, que possa estar havendo uma perna de tendência de um tempo maior e ela vir defender um tempo, um suporte nesse tempo maior, definido pela Fibonacci aqui, no caso. Né? Então a gente poderia puxar uma retração, e eu vejo aqui que o pior cenário do Petrobras seria recuar entre 23, 20 reais, sendo ali a região de suporte e próxima parada de compra para ela. Eu não vejo com tanto pessimismo assim. Aqueles que já estão posicionados, é lógico, a gente não quer que o ativo caia, já que ela esteve ali próximo de R$ 38,39, e uma correção aí até uns 23,20 seria uma queda de 50% praticamente por preço da ação. Mas o cenário pessimista sugere Petrobras entre 23 e 20, e no otimista ela está dentro de uma consolidação. O que seria essa consolidação? Você imaginar que ela tem fundos e topos ali de mesmo nível, enquanto não perder isso aqui, não dá nem para definir se ela vai cair de fato ou se ela está na base do suporte. Para quem está posicionado no meu modo de entender, tem que manter a posição, e o mínimo que eu imaginaria para largar a Petrobras ou para me proteger, pensar em me defender, seria a perda dessa mínima que está aqui, próximo R$ 25,90, R$ 26. Abaixo disso, sugere cair para uns R$ 20. Temos outra ação, Daniel? Temos sim. O Rações Estelos aqui tá pedindo para você dar uma olhadinha em Magazine Luiza. Essa eu tô comprado nela também, longo prazo. Olha só, tem que voltar aqui. Gráfico diário. Tá? Magazine Luiza vem de um movimento aí, ó, no gráfico diário, vamos chamar assim, com a mudança de comportamento, e a gente deve ficar atentos aí. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Ela tem um padrão que vocês conseguem ver ela aqui, ó. O mercado vem fazendo ao longo do tempo uma perna de tendência de alta aqui. Nesse quadrante que eu destacar aqui vermelho, a gente pode ver o seguinte: o mercado sai dessa mínima, vem para essa máxima, e aqui ainda temos a característica da tendência de alta pelo que Charles Dow define. Só que isso aí deve ser um gráfico semanal, gráfico mensal. O que acontece? Para o mercado voltar a subir, o tempo que muda o comportamento, ele precisa voltar a falar tendência de alta. Então, onde que a gente vê que houve a mudança do comportamento do preço? A partir do momento que o mercado faz um novo fundo em relação ao outro. Então, o que a gente está esperando agora aqui? Aqueles que querem ver Magazine Luiza talvez retomando um movimento maior. Você precisa que agora ela fez uma perna de tendência de alta, está fazendo a perna de correção, precisa ter esse tamanho e proporção, repetir o movimento de verde de novo, para você imaginar que ela vai continuar a romper esse topo, e aí sim, nos tempos gráficos maiores, gráfico semanal, a gente olhar aqui, ó, poder ter a quebra da sua resistência, e o mercado falar para a gente assim, ó, eu vou caminhar agora a favor da tendência, vou repetir talvez esse camarada aqui, e vou embora. Então, a região é preocupante, por quê? Aqueles que acreditam na análise técnica têm que entender que, ao longo do tempo, o Magazine Luiza estava caindo. E aí, a característica da tendência de baixa, ela está aqui, ó, perna de tendência de baixa, uma perna de correção, mercado de tamanho e proporção, fez uma perna de 100%, retraiu 50%, 60% do movimento. O que ficaria muito ruim, no meu modo de entender? Se nós conseguíssemos ver o mercado fazer perna de tendência de baixa, teste de topo e um rompimento de fundo. Aqui vai ficar mais evidente que talvez vermelho está apontando para baixo de novo. Então, eu ficaria preocupado se o azul aí que eu destaquei mudar o comportamento. Então, por hora, quem está posicionado, no meu modo de entender, tem que acreditar que possa subir. Mas se o azul fizer essa mudança de comportamento, a gente tem que lembrar do cenário econômico que está aí, cenário político. E o mercado, se entender que ficou ruim o mercado, que mudou alguma coisa, que vai mudar, ele não vai perdoar a gente. Então, cabe ao investidor a ficar atento apenas com as possibilidades. Daniel, aqui, se o pessoal
entenderam, tem um padrão muito similar, que era a perna de tendência, o mercado volta, corrige, bate na média móvel e cai, bate na média móvel e cai. Onde que o preço está? Média móvel. Linha roxa e azul. Então a gente não pode duvidar do mercado em termos de direção, comportamento. Eu sei que quando ela estava subindo, que a Magazine Luiza fez muito movimento e deixou muita gente ganhando bastante por um longo período, mas o mercado mudou. E hoje o cenário está pessimista para ela. A gente precisa que o próprio mercado, que o próprio ativo sinalize alguma mudança. Então, fiquem atentos aí para não comer bola. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado ele é dono das suas próprias ações e cabe nós, investidores, nos protegermos, nos praticarmos com gerenciamento de risco, prudência, investimentos, principalmente no que diz respeito à renda variável. Temos mais algum? Boa, tem sim. Leonardo Marinho está pedindo aqui para você Gerdau. Vamos dar uma olhadinha em GGBR4 aqui. A gente está aqui no gráfico semanal. O Gerdau tá. Ainda não mudei o ativo. Deixa eu só mudar aqui. GGBR4. Olha só. Gerdau, no meu modo de ver, tá? Ela tem o mesmo fractal 5.3, a mesma característica da tendência de alta presente num gráfico semanal, onde você consegue ver claramente perna de tendência, perna de correção. Vale lembrar que, assim, a projeção e a retração, sempre que o mercado faz uma perna de tendência, ele tende a corrigir entre 50% e 61,8%. O que sugeriria Gerdau ao longo do tempo? Aí ela falou para a gente que, quando ela começou a corrigir o movimento da tendência primária, o mercado ia voltar e buscar o seu suporte nessa região aqui. Então, o investidor, ele tem que pensar de uma maneira mais inteligente. Então, assim, ó, se eu fosse pensar em largar Gerdau, eu estaria pensando assim, ó, poxa, quando ela chega num valor mais atrativo aqui em cima, que eu estou destacando em verde, eu vou pensar assim, poxa, talvez esticou demais, está merecendo uma correção, eu vou me desfazer de um pedaço da minha posição, etc, etc, vou realizar um pedaço, guardar um pouco de dinheiro no bolso. Agora, quando o mercado já fez a correção, e você já pagou para ver o mercado corrigir e ficou posicionado, você tem que pensar, poxa, agora teoricamente o pior já foi. Eu gosto muito de tratar essas regiões. A gente tem aqui correções sugeridas entre 50 e 61. Eu gosto de colocar normalmente o meu stop sempre numa região de 80% da retração, para eu manter uma possibilidade saudável de permanecer durante a tendência. Só que agora a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que precisa ocorrer uma mudança de comportamento. E o que o investidor quer para a retomada da tendência de alta da Gerdau é entender que esse cara que está derrubando aqui, ó, que é o vermelho que eu destaquei, ele precisa, com tamanho e proporção, mudar o comportamento para ela voltar a ficar otimista. Então, se isso não acontecer, você tem que entender que enquanto vermelho não mudar, qual que é a regra? A regra é, se o mercado caiu, o mercado testa topo, ele cai, aqui onde Gerdau está é justamente onde seria um ponto, uma região de briga, venda, que é a retração. Então, na probabilidade maior, atualmente, até que o mercado mostre o contrário, você vai ter a suposição que ele vai voltar e vai romper o fundo mais uma vez aqui. Nós precisamos, para mudança de comportamento, que você tenha o mercado parando no meio do caminho e mudando o próprio comportamento. Então, o investidor está de olho nisso. Que esse rompimento que eu destaquei em vermelho aí, seria o gatilho para o investidor imaginar assim, cara, eu vou voltar a pensar em compra da Gerdau, porque agora, se o mercado ficar otimista, ela vai buscar ali no gráfico mensal, no caso, um movimento de tendência. E aí, esse movimento de tendência, visto pelo gráfico mensal, sugere que Gerdau fez uma perna de tendência, fez a correção do gráfico, e quando voltar aqui, ela está olhando para o topo anterior, ou se romper, aí ela vai ter o mesmo caminho que a gente viu lá no índice futuro, 166 mil, e no caso, a Gerdau vai tentar repetir o padrão aí. Como tentativa de padrão, sugere-se que o alvo de Gerdau na subida seja para 50 e 70. Então, ela tem um upside, caso o mercado responda positivamente aí ao cenário econômico e político,
interessante pra caramba, porque tem um upside de quase 100% ainda de target. Perfeito. O Charles Correia aqui está pedindo para você dar uma olhada em Vibra. Vida? Vibra. Tem o código dela aí, Daniel? Não, Vibra. E qual que é o código exato? É VBBR3. Achei. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal. Aqui, a gente tem que ficar preocupado com ela um pouquinho, porque assim, ela tem um cenário até um pouquinho otimista, mas não podemos pagar para ver aqui, ó, uma queda mais acentuada de Vibra aqui, tá certo? O que acontece? A característica do destaque aí, em verde, é o mercado, ao longo do tempo, tem caído e rompido fundo e deslocado na tendência de baixa. O que o investidor está de olho? Tá, eu vou definir se o mercado está atrativo, o ativo é atrativo para mim ou não, e no caso de Vibra aí, a gente já pode ter tido um gatilho de compra, uma possível entrada. Só que o próprio mercado tem que mostrar que ganhou força. Então essa região aqui, no meu modo de entender, que eu vou destacar em amarela, ela não pode ser mais perdida por Vibra. Por quê? Porque quando isso ocorrer, o investidor tem que entender que o alvo sugerido é muito grande para baixo. Não vale a pena ficar aqui, compensa. Largar a posição, esperar um melhor momento para que a gente tenha o poder de comprar mais barato, né? Ela custa R$ 18,50 hoje. A sugestão de uma queda, né, seria, ao longo do tempo, você imaginar que ela vai fazer perna de tendência, uma perna de correção. Ela está sugerindo que, caso perca ali, está vindo para R$ 10, R$ 10,70. Então, eu, particularmente, entendo que para o investidor mais prudente, baseado até no cenário político-econômico que nós temos hoje, seria bastante evidente que qualquer mudança de comportamento de uma determinada ação X ou Y, indicando que o mercado possa cair, eu abdicaria. Por quê? Porque a gente tem um momento meio que crucial aí em termos de política, que estava vendo ali até o Guga falando com você, uma mudança de política monetária, política econômica, como que se faz as coisas no país, que é muito diferente. O mercado, tendo essa dúvida, ele vai preferir ficar mais prudente, vai preferir realizar um pouco de posição, e isso no mercado vai sugerir sempre queda. Porque para o investidor de mais longo prazo, para ele é sempre interessante que no curto prazo, a qualquer dúvida, ele derreta uma ação, ele desfaça da posição, porque ele vai comprar, mesmo que não mude nada, ele consegue comprar a mesma posição muito mais barato em outro momento, já que a perspectiva dele é de longo prazo, e ele não está preocupado se a ação vai subir 15% amanhã ou se vai cair 25% amanhã. Ele não tem a perspectiva de realizar isso. Então, como eles vão tentar levar isso para o médio e longo prazo, sempre essa perspectiva, e a questão para o grande player é montar posição, ficar bem colocado, para ele é interessante ter uma ação que custava 20, de repente ela está 8, de repente ela está 10, num curto prazo, por especulação. Então, sempre que houver algum sentimento de mudança, dúvida, o mercado desconta rapidamente, porque para o player grande, se não mudar no longo prazo, para ele foi indiferente. Já no curto prazo, ele consegue comprar a mesma ação, que não mudou fundamentos, etc, etc, mas por um preço muito mais barato, vamos dizer assim. Então tem que tomar cuidado com esse movimento. Quando ela está falando em subida aí, a gente tem que querer ficar posicionado nela enquanto o gráfico diário tiver uma característica legal. Então, olha só o que a gente viu lá no gráfico semanal, né, pessoal? O gráfico semanal fez isso aqui, certo? E ele fez o rompimento, que seria esse cara aqui. O gráfico diário vem caindo aqui, e pela primeira vez ela deu uma mudada aqui, ela fez topo mais alto que o anterior em vermelho. Só que, pelo que ela fez agora, tá tudo normal, porque o mercado faz uma perna de tendência de alta, faz a perna de correção, e agora o próprio ativo vai ter que te mostrar força e repetir o movimento. E aí, se isso acontecer, quando eu acho que ela vai ganhar mais força e vai deslocar um pedaço de movimento bem mais rápido e mais forte agora, porque teríamos, vamos supor assim, o alinhamento entre tempo gráfico semanal empurrando, falando que quebrou o padrão, e o diário entrando em tendência de alta. Perfeito. Boa.
Temos mais pedidos aqui. O Marcos Pedroso está pedindo para você analisar Cogna. Cogna. É a 4 ou a 3 aqui, só para eu ver. 3, né? 3, é. CGN. Cogna. Olha aqui. O pessoal tem que entender isso aqui também. No gráfico diário, Cogna vem de uma mudança e seria legal a gente ficar aqui, ter o entendimento do que está acontecendo no médio e longo prazo. Olha só, pessoal. Vou deixar o destaque. Isso aqui, ó, é um movimento mais macro do que aconteceu para a Cogna, certo? Uma das coisas que eu utilizo é o seguinte: toda vez que o mercado vai andar em tendência num determinado tempo gráfico, toda tendência vira uma perna de tendência de alta. Então, o que a gente sabe que vai acontecer? Dentro do padrão, a Cogna está dentro da expectativa positiva ainda. Por quê? Porque ela não mudou a característica do que eu destaquei em vermelho. A partir do momento que o vermelho mudar a característica, ele sai da tendência de alta, ele para de romper topo e começa a romper fundo, você deve gerar a expectativa que o nosso amigo destacado em verde possa gerar um valor de correção maior. Onde você sabe que o mercado faria 100% uma perna de tendência e temos a expectativa de uma correção entre 61,8% aqui. Ó. Então, está chegando num ponto crítico? Sim, mas dependendo da onde a gente tem crenças aqui, tá? Qual que foi a expectativa do investidor? Ela também pode estar pensando assim, né? A gente pode estar pensando assim. Cara, entre 2,70 e 2,50 é uma região de suporte. Eu posso estar pensando em, pô, se parar ali vai me gerar um sinal para eu querer comprar. Então, é só entender que o pior cenário aqui no meu modo de entender agora é cair entre 2,70 e 2,50, região de suporte, e eu entenderia que ficou bastante feio caso Cogna, né, perdesse aqui esse fundo que eu vou destacar aqui em amarelo. O pessoal vai lembrar, depois olhem o valor aí no gráfico de vocês, que é mais fácil, tá? Agora, lembrando só o seguinte, né? Se fôssemos falar aqui sobre comprar ou vender, eu, por exemplo, jamais venderia Cogna, porque é um ativo que já custou muito mais caro, e nesse preço atrativo, eu acho que trabalhar com expectativa de cair mais é só tomar lambada, no meu modo de entender. Tem muitas ações aí mais com valor agregado maior, que valeria a pena você pensar na venda. Mas uma Cogna, qualquer mudança aí pode gerar uma retomada muito forte, e eu não vejo tanto problema em ficar comprado nela, né? Já porque, imagina quem quis investir em Cogna, já fez as suas apostas, e quem está de olho aí agora numa possível região de compra, um possível suporte, vai defender aqui entre 2,50 e 2,70 a região. Eu só não pensaria em trabalhar vendido, e acredito, tá, que o mercado vai depender muito da definição político-econômica que a gente está aí para ter. Essa passagem de governo, nova política monetária, como que o Banco Central aí vai ser intermediário, a parte do presidente do Banco Central, se vai mudar, não vai, se vai ter esse tipo de influência, mudança na política, isso pode determinar o rumo do país, e algumas ações vão responder melhor e outras piores. Eu só não trabalharia com venda em Cogna, acho que é um papel bastante atrativo para quem ficar de olho aqui, se ele conseguir, principalmente, tá, pessoal, repetir a tendência de alta desse camarada aqui. Ó. Essa proporção que eu vou destacar, se ela aparecer, ó, a proporção que sugeria queda, ela mudou o comportamento aqui, então você tem, pelo gráfico, tá, topo mais alto que o anterior. Ok. Então, o que você tem que imaginar? Se o mercado respingar no suporte e falar que vai subir, aqui vai estar o melhor movimento de Cogna, quando ela fala que no médio e longo prazo ela vai começar a andar em tendência de alta, e um papel que tem upsides aí interessantíssimos, 5,20, 6,20,
Então, se fizer esse movimento, é um papel que eu ainda aposto na tendência de alta, tá? Tô posicionado nesse cara aqui também, tá? Ô Igor, para encerrar então, o último pedido aqui do Guilherme Rodrigues, que está pedindo Edux. Vamos lá. Edux. Só não sei o código, eu preciso que vocês me ajudem com o código. É YDUQS. YDUQS. Desculpa, Edux eu falei Part. YDUQ3. Não tem um S. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu acho que essa daqui tem, até por tudo que eu falei, primeira participação minha aqui com o pessoal aí, né? É interessante vocês aí no médio e longo prazo pensar. A característica aqui, ó, pessoal, eu sou um cara que utilizo muito comportamento de preço, né? Então, o mercado para mim vai sempre se movimentar em tendência de alta. Quando você vê uma perna de tendência, você vê uma perna de correção entre 50% e 61,8%. Perna de tendência, perna de correção. Então, no meu modo de entender, Edux está chegando numa região de suporte. É um ponto a se observar para querer comprar ou até mesmo esperar uma mudança de comportamento. Esse gráfico aqui está tão bonito que eu vou até deixar para o pessoal de casa essa expectativa. Como é que o mercado está subindo? Como é que ele está caindo? O que a gente pode esperar, né? O pessoal aí que está olhando Edux, tenta focar nesse movimento aqui, ó. Perna de tendência, perna de correção. Se vocês olharem os tempos gráficos menores, vocês vão ver que, para que houvesse, né, uma mudança de comportamento, o mercado fez algo assim, ó. Então, o pessoal que está de olho, assim, pô, quero comprar, né? Está de olho na região de suporte aqui. O mesmo padrão que aparece no ponto anterior tem que aparecer agora. O que a gente consegue ver, certo? Que sempre que o mercado faz uma perna de tendência e ele vai fazer uma perna de correção, se você aplicar um filtro, uma lupa, vamos chamar assim, você vai conseguir ver o mercado andando em tendência e ele vai te mostrar a mudança de comportamento, né? Então, para que você pense numa compra mínima de Edux, você vai precisar que esse carinha em vermelho que eu estou destacando aqui faça a mudança, né? E aí começa a subir. Então, toda vez que Edux começou a subir, você teve vermelho aqui destacado, mudando o comportamento de característica de tendência de baixa para tendência de alta, e toda vez que Edux começou a cair, o vermelho mudou também. O que é esse vermelho, né? A gente está com o gráfico diário. Se vocês olharem aqui, colocar um gráfico de 60 minutos, por exemplo, você vai entender que a direção do mercado, o mercado ele é fractal, né? E ali nos 60 minutos fica mais fácil de visualizar esse padrão que eu comentei com vocês. Então, quando você olha ao longo do tempo e o mercado vem caindo, você tem a direção. E quando o próprio mercado muda o comportamento, ele está falando para você que tem algo diferente. O que você está esperando? Então, você tem que destacar a parte de Edux aqui, sabendo que aqui é uma região importante, certo? Por quê? Porque isso aqui, teoricamente, é uma perna de tendência de alta no gráfico diário. Isso aqui é uma perna de correção e, teoricamente, vamos ter a continuidade. O que você está querendo? Ver por tamanho e proporção que o mesmo cara que derrubou, e aí esse mesmo cara vai ser esse cara aqui, ó, tamanho e proporção. Tamanho de vermelho. Então caiu até aqui direto. Ele vai ter que fazer algo assim, aqui, e aí quando ele romper aqui é a hora de entrar em Edux de novo, pelo menor sinal possível de se ver. Se vocês repararem, todas as explicações que eu fiz aí até agora, sempre é baseado nesse cenário, tá? Então, aqui nesse ponto, tá?
você tem a expectativa de retomada de tendência na mudança. E só se preocupar com a perda do tempo gráfico que está gerando a tendência. Por quê? Porque no gráfico semanal, ao longo do tempo, você está vendo que o mercado está caindo. O que não pode acontecer? O cara que está em tendência de alta, que é o gráfico diário, não pode mudar. Então, o que seria a mudança do diário? Tá? Você já viu o que ele fez? Perna de tendência, perna de correção, perna de tendência. Então, ele tem que parar de cair por essa região e continuar a subida. Se, por um acaso, Edux perder esse cara aqui, o que você tem que imaginar? Opa, o mercado está sinalizando para mim que esse gráfico de maior período, que está em deslocamento de baixa há mais tempo, ganha força novamente, e aí as expectativas mudam para o ativo. Beleza, Daniel? Perfeito. Igor, obrigado. Obrigado aí pelas análises, obrigado aí por ter aceitado o convite. Um grande abraço para você e até a próxima, hein? Cara, eu queria agradecer, pedir desculpas porque eu fiquei um pouco nervoso. Minha primeira vez que eu faço isso, então... Que isso. Obrigado. Se vocês precisarem, pode contar comigo aí. Será sempre um prazer. Obrigadão. Valeu, um abraço.